Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Considere também tornar-se membro do YouTube, apoiar no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista ao programa, curta, compartilhe e comente. Sem mais delongas, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Carl Zha. Carl é um engenheiro nascido em Sichuan, que se tornou analista de mídia e cidadão americano, e atualmente vive em Bali. Ao longo dos anos, sua voz se tornou importante para desvendar e questionar as narrativas ocidentais anti-China e para divulgar fatos sobre a China. Carl, bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Carl, welcome back to India and Global Left. Thank you. Obresse. Também diz por Rovendival. Let's start with Vamos começar pelas recentes conversas entre os Estados Unidos e a China em Busan, na Coreia do Sul. Quais são os principais pontos dessas discussões? Well, I think the key takeaway is that we got. Bem, acho que a principal conclusão é que basicamente o Trump cedeu novamente. E isso era de se esperar, porque Trump começou toda essa guerra comercial sem preparação, enquanto a China vem se preparando para esse momento há 7 anos, desde que o primeiro governo Trump começou a impor sanções à China. A China vem se preparando para a eventualidade de ser forçada a se desvincular dos Estados Unidos. Então eles têm tentado construir muita autossuficiência, e a China tem muitas cartas na mão. Acontece que não apenas a China tem todas as cartas, mas todas as cartas são na verdade feitas na China, especialmente no campo das terras raras. Trump tem assinado muitos acordos de fornecimento de terras raras com outros países, mas isso é na verdade apenas aparência. But that is really just the optics. It does not solve the fundamental issue of. Isso não resolve a questão fundamental do refino e processamento de terras raras, e é aí que a China domina, cerca de 90% do refino e processamento global. Mesmo a maior mina de terras raras dos Estados Unidos, a mina Mountain Pass, na Califórnia, até abril deste ano, ainda enviava terras raras brutas para a China para processamento, porque os Estados Unidos não têm capacidade de refino. O que aconteceu foi que houve uma breve trégua, por assim dizer, na guerra comercial, quando Scott Bessent perseguiu o vice-premier chinês na Europa, primeiro em Genebra, depois em Londres, para negociar uma trégua temporária. Mas essa trégua foi rompida em setembro, quando o Departamento de Comércio dos Estados Unidos implementou a chamada regra dos 50% do BIS, que ampliou significativamente o número de empresas chinesas de semicondutores sob sanções americanas. Semiconductor companies under sanction by United States. So they expanded the original list of. Então eles expandiram a lista original de cerca de 1.400 empresas chinesas de semicondutores na lista negra dos Estados Unidos para cerca de 20.000. A nova regra determina que qualquer empresa com mais de 50% de propriedade de uma controladora chinesa será incluída na lista de entidades. Isso levou o governo dos Estados Unidos a procurar o governo holandês e dizer: olha, sabemos que existe uma empresa holandesa chamada Nexperia, que é 100% controlada por uma empresa mãe chinesa, a WingTech. Vamos colocá-la na lista de entidades por causa da nossa nova regulamentação, a menos que vocês façam algo em relação à propriedade. Então, o governo holandês realmente confiscou a Nexperia de seu proprietário chinês, e isso desencadeou a próxima escalada na guerra comercial. The next escalation in the trade war. So in October 9th, China rolled out. Então, em 9 de outubro, a China lançou uma nova e ampliada lista de controles de exportação sobre terras raras, o que levou Scott Bessent a entrar em pânico. Eventualmente, isso levou ao encontro entre Xi e Trump na Coreia do Sul, onde os Estados Unidos concordaram em revogar a regra dos 50% do BIS em troca de a China revogar seus novos controles de exportação de terras raras. Agora, vale lembrar que o controle de exportação chinês anterior sobre terras raras, que havia sido imposto antes de outubro, ainda estava em vigor. Em abril, sim. Portanto, ainda se aplicava a contratantes militares dos Estados Unidos como a Raytheon e a Lockheed Martin, que precisam de terras raras para os F-35, mísseis Patriot e todo esse tipo de equipamento. Então, eles ainda não vão receber essas terras raras. E Trump, além disso, revogou a chamada tarifa sobre o fentanil.
in addition, it rolled back the so-called fentanyl tariff, cut down by 10%, where Foi reduzido em 10%, com a alegação de que a China finalmente havia concordado em trabalhar com os Estados Unidos na questão do fentanil. O que é uma mentira, porque a China sempre afirmou que cooperaria com os Estados Unidos nesse assunto. Na verdade, o que a China produz são precursores químicos, que são ingredientes farmacêuticos legítimos. O que às vezes acontece é que gangues nos Estados Unidos e no México, os cartéis, importam esses ingredientes e os utilizam para sintetizar fentanil. A China costumava ter um programa conjunto com as autoridades policiais dos Estados Unidos, no qual rastreava todos os embarques de precursores de fentanil vindos da China para garantir que não caíssem em mãos erradas. Mas essa cooperação foi interrompida durante o primeiro governo Trump, quando Trump começou a impor sanções à China e afirmou falsamente que a China havia instalado um departamento secreto de polícia em solo americano. Mas a China sempre disse que a porta está aberta para a cooperação. E agora, a tarifa efetiva sobre os produtos chineses está essencialmente próxima de 20%, o que é mais ou menos o mesmo nível que os Estados Unidos impuseram aos seus supostos aliados. Estou falando do Reino Unido, da Austrália e do Canadá. Então, todas as pessoas que transferiram suas fábricas e cadeias de suprimentos para fora da China em abril, antecipando a data de libertação de Trump, acabaram de perder 7 meses de esforço, tempo e dinheiro. E isso é um desastre. O que as empresas realmente detestam é a incerteza, e a guerra comercial Trump introduziu uma enorme dose dela no mercado. É um problema auto-infligido, e no fim das contas, é terrível. Fico me perguntando, você falou sobre a China se preparar para essa guerra comercial pelo menos desde 2017, quando Trump a intensificou. E você também mencionou que os Estados Unidos não fizeram nenhuma preparação. Tenho curiosidade em saber o que levou ao lançamento dessa ampla campanha chamada Dia da Libertação. Quero dizer, ela foi implementada em todo o mundo, mas a China foi o ponto central. Os Estados Unidos deixaram de calcular algo e apenas acharam que isso serviria como uma boa estratégia de relações públicas para sua própria base, a chamada base MAGA, ou superestimaram algo, como sua influência nos semicondutores, os chamados chips Blackwell, da NVIDIA. Gostaria de saber sua opinião sobre por que os Estados Unidos estavam tão confiantes em vencer essa guerra econômica. Foi em 4 de abril, o chamado Dia da Libertação. Bem, acho que há alguns fatores. Um deles é que os Estados Unidos não esperavam uma forte reação da China, porque desde 2017, enquanto a China vinha fazendo de tudo para se proteger de novas sanções americanas, ela se absteve de retaliar ou de escalar a guerra comercial. A China realmente não queria escalar, só queria continuar fazendo negócios com os Estados Unidos. Mas essa contenção estratégica foi interpretada como um sinal de fraqueza por Washington. Então eles pensaram, ok, bem, a China não fez nada. Então podemos simplesmente continuar sancionando eles. E sabe, um dos motivos é que o governo Trump acha que as tarifas são uma bala de prata que vai reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos e impulsionar a reindustrialização americana, o que é completamente ilusório. O resultado para os Estados Unidos hoje são 40 anos de desindustrialização deliberada pela elite de Wall Street. Sabe, eles têm... Um segundo. Meu filho está mexendo no meu equipamento. Um segundo. Ei, Caixin, não mexe nisso. O papai está trabalhando. Hey, Caixin, don't move that. Baba is working. No Maithwing, é Steph Steele. Desculpe por isso. Minha esposa está dormindo, então ele está só brincando ao fundo. Sem problema. Vamos cortar essa parte.
Então, o que aconteceu é que o governo Trump acha que as tarifas vão ser uma solução mágica. Mas a confusão em que os Estados Unidos estão hoje é resultado de 40 anos de desindustrialização deliberada pela elite de Wall Street. Para compensar isso, é preciso fazer muito trabalho de base. A analogia que eu gosto de usar é a de um halterofilista. Um halterofilista de 80 anos que não treina há 40. E de repente diz, quer saber? Vou desafiar o campeão mundial de levantamento de peso. E claro, qualquer pessoa sensata e razoável diria, tá bom, vovó, calma aí. Talvez seja melhor começar a treinar primeiro, certo? Vamos reconstruir sua força aos poucos. Mas as tarifas só ajudarão a sua indústria doméstica se você realmente tiver uma. No momento, os Estados Unidos precisam construir tudo do zero, porque veja bem, depois, os Estados Unidos na verdade tinham uma posição dominante na indústria de terras raras lá na década de 1970, mais de 40 anos atrás. Mas o pessoal de Wall Street fez seus cálculos e disse, isso é incrivelmente poluente, e é um negócio de margem muito estreita. Na verdade, não ganhamos muito dinheiro com isso. Então vamos simplesmente terceirizar isso para o leste asiático. Naquela época, quando a China se abriu, ela era extremamente pobre, então estava disposta a fazer o trabalho literalmente sujo de processar e refinar as terras raras. Mas o que aconteceu foi que depois de 40 anos, a China acumulou toda a expertise e desenvolveu toda a nova propriedade intelectual em refino avançado de terras raras. As principais universidades chinesas, Tsinghua, Fudan e outras, formam dezenas de milhares de doutores todos os anos, especializados em química, pesquisa e desenvolvimento de terras raras. Não há nada disso nas universidades dos Estados Unidos, porque toda essa indústria já não existe mais no país. Assim, todas as SWOA que sabiam como fazer aquilo há 40 anos já se aposentaram e não inaram uma nova geração para ocupar seu lugar. Então há uma falta de capital humano. E para reiniciar a indústria de terras raras, todas as máquinas-ferramenta precisam ser importadas da China, e toda a propriedade intelectual é chinesa. É por isso que os Estados Unidos enfrentam tanta dificuldade. Não é algo que uma simples tarifa possa resolver. O que os Estados precisam é de uma política industrial abrangente como a que a China vem praticando nos últimos 40 anos. Mas, por outro lado, surge outro problema. O governo chinês é estruturado para fazer política industrial. O governo dos Estados Unidos não é. O governo americano é bom em muitas coisas, especialmente em sugar todo o dinheiro da base de contribuintes para os bolsos da elite do complexo militar industrial. Isso ele faz muito bem. Quero dizer, isso é uma característica, não um defeito. Mas quando se trata de política industrial, não é para isso que o governo dos Estados Unidos foi estruturado. Agora eles estão tentando copiar a China, mas estão fazendo isso de forma tímida. Então não vejo muita chance disso dar certo. Por exemplo, para industrializar ou reindustrializar, é preciso energia, é preciso poder. A geração de energia dos Estados Unidos nos últimos 20 anos basicamente ficou estagnada, enquanto a geração de energia da China vem subindo em linha reta. Essa é a diferença. A China tem espaço para crescer. Eles constroem pensando no crescimento. Os Estados Unidos não fizeram nenhum desse trabalho de base ou preparação. E isso não é algo que se possa, fazer aparecer por decreto a reindustrialização da América, com um simples anúncio de tarifa. Esse é o erro que o governo Trump está cometendo. E além disso, eles não esperavam uma reação forte da China. Foi por isso que seguiram adiante com a guerra comercial, esperando que todos se curvassem. Bem, os europeus até se curvaram, mas a China, eles ainda têm algumas cartas na manga. Acho que seria útil dar um pequeno passo para trás e observar os dois modelos que os Estados Unidos e a China oferecem ao resto do mundo. À medida que o restante do mundo acompanha essa rivalidade, ela parece, em um nível, uma disputa entre os Estados Unidos e a China pela dominância geopolítica. Mas, em um nível muito mais profundo,
sinto que se trata de uma competição entre dois modelos econômicos diferentes. Um é centrado na dominância das finanças, e o outro é baseado em planejamento e produção cuidadosos, incluindo indústrias, infraestrutura e uma economia mista, entre outros. E considerando que o resto do mundo é muito mais vulnerável do que a China, até que ponto essa derrota dos Estados Unidos representa um revés para o capitalismo neoliberal, o modelo que tem sido exportado para o resto do mundo nos últimos 30 ou 40 anos? Bem, eu acho que, por um lado, a China deu um exemplo que mostra que os Estados Unidos podem ser enfrentados. Só um segundo. Meu filho está fazendo muito barulho no fundo. Dá para ouvir no podcast? Não, não dá para ouvir. Então tudo bem, podemos continuar. Você está absolutamente certo. Um dos problemas dos Estados Unidos hoje é a economia altamente financiarizada. A ferramenta de Trump para tentar trazer a manufatura de volta ao país não vai funcionar se eles não mudarem o modelo fundamental, em que a elite financeira de Wall Street está fora de controle. Não dá para resolver o problema fundamental desse jeito. E neste momento, temos os caras das finanças e os caras da tecnologia dominando a Casa Branca. Foram eles que criaram esse problema em primeiro lugar. Não dá para esperar que resolvam o problema que eles mesmos criaram. E quanto à China, as pessoas precisam entender. A China não está tentando comer o almoço dos Estados Unidos. A China não está tentando destruir os Estados Unidos. Esse nunca foi o objetivo da China. A China ficaria perfeitamente satisfeita em coexistir com os Estados Unidos. Como Xi Jinping já disse várias vezes, o mundo é grande o suficiente para que China e FLON coexistam. E a China definitivamente não quer eliminar um de seus melhores clientes, que são os Estados Unidos. Mas o governo Trump, mais uma vez, está jogando o mesmo jogo, tentando culpar todos os problemas que existem atualmente, com o capital financeiro controlando os Estados Unidos e desviando a atenção para os imigrantes e para a China. E isso, como você sabe, é um jogo populista. Funciona bem na política eleitoral, mas no fim das contas, ainda não resolve o problema nos Estados Unidos. E eu acho que muito disso... Bem, para responder à sua pergunta anterior, parte do motivo das tarifas também é político interno. Trump quer satisfazer sua base, mostrar que está fazendo algo. Ele assumiu o cargo prometendo lidar com o desequilíbrio comercial, impedir que os estrangeiros nos explorem. E isso funciona bem na TV, porque ele é um apresentador de reality show. Mas não é assim que um verdadeiro estadista resolve os problemas. E o que a China fez foi mostrar ao resto do mundo que sim, é possível enfrentar os Estados Unidos. Quero dizer, já está muito claro para todos, provavelmente até para muitos americanos, que a economia financiarizada não está funcionando. Quer dizer, ela funciona muito bem se você é bilionário, se você é Jeff Bezos, Elon Musk ou Peter Thiel, mas não funciona para o cidadão comum em Michigan ou Idaho. Na verdade, foi assim que Trump foi eleito em primeiro lugar, porque ele prometeu, disse que era um outsider, mesmo sendo ele próprio um bilionário. Ele prometeu que traria mudanças como um outsider do establishment. Mas é claro, você sabe, ainda são as mesmas pessoas no comando. Se você olhar para as pessoas em sua administração, há alguém como J.D. Vance, que é basicamente patrocinado por Peter Thiel. Você sabe, os tech bros do Vale do Silício. É a mesma elite financeira ainda controlando as coisas. Não dá para esperar que essas pessoas resolvam os problemas que elas mesmas criaram. E acho que agora as pessoas conseguem ver, especialmente aquelas fora dos Estados Unidos, que a China conquistou muito nas últimas décadas, construindo infraestrutura e investindo em sua própria população. E eu acho que a diferença entre a China e os Estados Unidos é que a China não está dizendo a todos para adotarem o modelo chinês. Na verdade, enquanto os Estados Unidos dizem a todos que existe um valor universal,
e que esse valor universal é o deles, a China, em contraste com o consenso de Washington, está dizendo: ok, o modelo chinês funciona muito bem para a China porque se adapta às nossas circunstâncias únicas. Para os outros, vocês podem vir, ver e aprender o que fizemos e aproveitar o que acharem que funcionará para vocês. Eles não estão recomendando que as pessoas copiem o modelo chinês integralmente e o transplantem para suas próprias leis. Eles estão apenas, você sabe, mostrando um exemplo. E esse é o contraste entre a China e os Estados Unidos. As pessoas podem ver agora os resultados concretos desses dois modelos diferentes. A economia financiarizada dos Estados Unidos e o planejamento central, você sabe, da China. A China tem uma economia mista, mas o Estado ainda controla os pontos estratégicos da economia. O governo chinês ainda controla as telecomunicações. Eles controlam o sistema bancário. Então, o tipo de elite de Wall Street não pode existir na China, porque o Estado controla todos os bancos. Não haverá nenhum tipo de Wall Street dizendo a Xi Jinping o que fazer ou como definir sua política da forma como acontece nos Estados Unidos. Hoje, o Global Times publicou um artigo em que entrevistou, acho que foi um professor australiano, sobre a região da Ásia-Pacífico, especificamente as nações insulares, como Kiribati, Vanuatu, Fiji, Nauru e outras. O ponto principal do artigo era que a China disse a eles: estamos prontos para dialogar com vocês sobre questões que são importantes para vocês, vulnerabilidades climáticas, infraestrutura, materiais de produção e assim por diante. E não estamos interessados em dar lições sobre democracia. Enquanto isso, os Estados Unidos continuam dando lições sobre democracia e direitos humanos aos seus supostos aliados. Foi um ótimo artigo que realmente capturou o que você acabou de dizer. Acho que eu queria talvez ampliar essa discussão, pedindo seus comentários sobre o que essa derrota para os Estados Unidos significa em um contexto histórico mais amplo. Esta é a primeira vez em séculos. Claro, não estou voltando 1000 anos, quando as potências asiáticas eram realmente dominantes. Mas nos últimos 200 anos, não vimos um país ou superpotência euro-americana perder uma batalha material para uma nação não euro-americana. Quero dizer, sim, houve casos como a Grã-Bretanha perdendo a guerra contra os Estados Unidos, ou a Alemanha. Mas estou falando de uma guerra material. Pela primeira vez isso aconteceu. Uma potência não ocidental derrotou uma superpotência ocidental no campo material. E para conciliar isso, eu acho que precisamos levar em conta o futuro do império, a mentalidade imperial e tudo mais, porque, como você disse sobre a China não querer perder o mercado americano, o presidente Xi afirmou que o rejuvenescimento e o desenvolvimento da China não são necessariamente incompatíveis com o próprio futuro dos Estados Unidos. O princípio de América em primeiro lugar significa que a China não vê isso como um jogo de soma zero, mas os Estados Unidos veem. No cerne disso está a mentalidade imperial, porque quando se é uma potência imperial, não se consegue enxergar de outra forma. Mesmo que você ganhe, se o outro lado ganhar mais, então é uma perda líquida para você, certo? Então, para reconciliar este momento, acho essencial abrir uma conversa mais ampla no coração do Império. Não apenas entre seus cidadãos, mas talvez até entre as elites, sobre a necessidade de abandonar a mentalidade imperial. É preciso aceitar que deve se tornar um Estado-nação comum entre a Liga das Nações. E precisa deixar de lado essa ideia de ser ou comandar um império, de ser uma civilização superior e assim por diante. Portanto, se você pudesse comentar sobre isso, acho que seria útil no contexto do que estamos discutindo. Quero dizer, o que você mencionou é realmente uma mudança histórica. O que vivenciamos nos últimos 500 anos foi uma grande divergência, quando a Europa, impulsionada pela chamada descoberta da Ásia, expandiu-se para fora do continente e começou a se desenvolver.
Seguiu-se a era do colonialismo e do imperialismo, à medida que os europeus adquiriam recursos do restante do mundo para acumular o capital que acabou alimentando a Revolução Industrial na Grã-Bretanha, o que impulsionou a Europa a se tornar a principal potência imperial do mundo. Mas o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? A Europa basicamente travou duas grandes guerras civis, a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, e muitas das antigas potências coloniais foram enfraquecidas. Isso levou ao período pós-guerra de descolonização que se espalhou pelo Terceiro Mundo, incluindo países como China e Índia. Including countries like China and India. And then, what since then is there has been E então, desde então, houve uma reversão daquela tendência de grande divergência, quando a Europa avançou e o resto do mundo ficou para trás. O que testemunhamos, especialmente nos últimos 40 anos, é um período que poderíamos chamar de grande convergência, à medida que a tecnologia começou a se espalhar e países recém-independentes como China e Índia começaram a educar suas próprias populações, aumentando as taxas de alfabetização e permitindo que a educação e a tecnologia se disseminassem. Agora esses países estão alcançando os outros. Você sabe, um dos principais fatores que impulsionaram os europeus a se tornarem a potência imperial dominante em todo o mundo foi a Revolução Industrial, por causa de sua tecnologia de ponta. Mas agora, essa diferença já não é tão grande assim. Por exemplo, a China está construindo muito rapidamente sua própria base tecnológica. De fato, em uma conferência recente sobre IA, um delegado da África disse: "Obrigado à China por tornar muita IA de código aberto." Isso está encerrando um período de apartheid da IA, em que, como se sabe, apenas os Estados Unidos controlavam todas as chaves do futuro ao deterem os recursos de IA. Agora, empresas chinesas como a DeepSea disponibilizaram seus produtos em código aberto, permitindo que outros países, especialmente no sul global, desfrutem dos frutos da IA sem precisar pagar uma taxa exorbitante a empresas como a OpenAI. Isso é importante, e é apenas uma pequena faceta da grande convergência. Agora, países como a China e a Índia também se industrializaram, de modo que a Europa, e por extensão os Estados Unidos, estão perdendo sua vantagem tecnológica. Então, em essência, agora é um jogo de população. Certo. Quando se trata de um jogo de população e capital humano ao longo da história, você diz que não quer voltar 1000 anos, mas um dos motivos pelos quais países como China e Índia foram as maiores economias do mundo por milhares de anos é porque era lá que a maior parte da população mundial vivia. E essa concentração de capital humano fez toda a diferença. Hoje, com a equiparação do campo de jogo em termos de tecnologia e industrialização, países populosos, especialmente China e Índia, estão recuperando cada vez mais seu lugar histórico. É por isso que o equilíbrio de poder vem se deslocando constantemente desde o início do século XX, do Atlântico cada vez mais para o leste. E a ascensão da China desempenha um papel importante nisso. E hoje o que temos com essa grande convergência é que muitas elites, especialmente a elite imperial em Washington, não tiveram tempo de ajustar sua mentalidade, particularmente seu modo de pensar imperial e de soma zero, porque estão tão acostumadas a estar no topo, estão tão acostumadas a ver os Estados Unidos como o principal. Agora isso se tornou uma ideologia. De certa forma, América em primeiro lugar não é apenas sobre os Estados Unidos em primeiro lugar. É sobre os Estados Unidos serem o número 1 entre a comunidade das nações. Essa mentalidade precisa mudar. O presidente Putin disse em sua entrevista com Tucker Carlson que não importa quem esteja na Casa Branca. Enquanto eles ainda estiverem infectados pelo vírus mental da primazia americana, por essa mentalidade de soma zero, nada vai mudar. E foi isso que vimos. É por isso que a tensão que estamos testemunhando hoje é resultado da velha elite imperial tendo dificuldade em fazer esse ajuste mental, em aceitar que agora eles são apenas um entre muitos, sabe? Apenas um entre muitos em um mundo multipolar.
Eles não podem mais ser a hiperpoderosa força unipolar que devasta o globo. Acho que agora há algumas vozes em Washington começando lentamente a reconhecer isso. Eu diria que eles estão avançando lentamente pelas 5 etapas do luto, certo? Normalmente, eles passam da negação para a raiva e depois voltam para a negação novamente. Agora estamos vendo um pequeno movimento em direção à fase de barganha, finalmente. E é por isso que você viu recentemente o vazamento do Pentágono, um artigo da RAND, onde eles falam sobre como talvez os Estados Unidos devam deixar de priorizar o controle da China, porque essa é uma tarefa muito difícil. E em vez disso, concentrar-se no que chamam de segurança interna e no hemisfério ocidental. Mas o que eles realmente queriam dizer era, sabe, não enfrentar demais seus concorrentes de mesmo nível. Vamos escolher alguém menor, alguém que achamos ser o elo mais fraco, como a Venezuela. Então, é isso que eles estão fazendo agora. Estão mudando o foco para a Venezuela, porque a máquina de guerra perpétua precisa continuar. É assim que o complexo militar industrial funciona. Ele precisa ser alimentado. É por isso que os Estados Unidos continuam passando de uma guerra para outra, do Afeganistão ao Iraque, à Líbia, à Ucrânia, ao Oriente Médio, e agora estão tentando se voltar para a América Latina. Mesmo que comecem a reconhecer a realidade, de que talvez não tenham condições de travar uma guerra em 3 frentes contra China, Rússia, Irã e outros, ainda querem preservar o que resta de sua dominância, pelo menos no hemisfério ocidental, na América Latina. West Hemisphere in Latin America. I guess I want to return to Acho que quero voltar à questão da relação entre os Estados Unidos e a China e seu futuro, porque há muito debate sobre isso. Para alguns, há muitas áreas cinzentas nesse tema. Minha leitura pessoal é que não há área cinzenta. Está muito claro que os Estados Unidos não vão abrir mão de sua estratégia de conter a China. Mesmo em partes do documento de Colby, ou nos vazamentos do Pentágono, relatados pela Político e outros, pelo que li, o conjunto das evidências não mostra nenhum consenso real entre as elites americanas sobre se afastar da contenção da China. Acho que, no entanto, há um consenso relativo sobre se afastar da Eurásia, e a lógica é muito simples. Eles acham que a Rússia não é o principal inimigo ou alvo. the main enemy or target. I mean, to the extent that they can buy some Russian. Quero dizer, na medida em que eles possam comprar alguma neutralidade russa, isso talvez seja bom, mas talvez não consigam. Mas quando se trata da China, acho que a história ainda não acabou. Não acho que seja como os jornais tradicionais, Bloomberg, Financial Times estão chamando, uma detente tática em vez de uma redefinição estratégica. Essa é a expressão, está em todo lugar. O que basicamente significa que o esforço para conter a China vai continuar. E até mesmo os termos e condições das conversas recentes são muito limitados em muitos aspectos. Sim, as tarifas efetivas, como você disse, estão em torno de 20%, se considerarmos tudo isso. No papel, são 47% em muitas delas, porque tudo que fizeram foi uma redução, cortando pela metade os 20% para 10% nas tarifas relacionadas ao fentanil, reduzindo de 57% para 47%. Mas sim, há várias exceções. Além disso, aqueles 800 eram 800 milhões de dólares em remessas, e todas essas isenções levariam isso a algo em torno de 20%. Não temos números exatos, mas a disputa pela rivalidade militar é evidente. Quero dizer, estamos vendo novos tipos de ameaças nucleares. O Financial Times e o Pentágono estão publicando um relatório atrás do outro sobre a enorme expansão da China em sistemas de entrega nuclear e testes de armas, e assim por diante. O Pentágono afirma que a China pode levar seu novo arsenal a 1000 até 2030, sugerindo, na prática, que eles estão se afastando de uma política nuclear de não primeiro uso. Quero dizer, esses são pontos de propaganda. Mas o que estou dizendo é que a possibilidade de uma guerra no Estreito de Taiwan, a enorme tentativa de conter o setor tecnológico da China, seja por meio de controles de exportação sobre os chips Blackwell da NVIDIA,
ou por outros meios? E mais importante, agora que eles perderam a guerra comercial, talvez vejamos uma escalada maior na guerra de propaganda, na guerra de informação. Então, não sei em que eles vão se concentrar agora que Xinjiang e o Tibete foram efetivamente desmascarados em muitos círculos. Minha pergunta para você é, na minha opinião, essa trégua parece muito de curto prazo e se sustenta em bases muito frágeis. Por que não vejo uma mudança de mentalidade entre as elites governantes americanas? Como você imagina o futuro próximo, talvez 2, 3, 5 anos, das relações entre os Estados Unidos e a China daqui para frente? Concordo. É uma retirada tática, não uma redefinição estratégica. Concordo totalmente com isso. O motivo principal pelo qual eles estão focando na América Latina agora é que estão tentando remover a influência chinesa e russa da região. É por isso que estão indo atrás da Venezuela. E esse é o motivo apresentado para querer impor uma nova doutrina Monroe ao restante da América Latina. A ideia é, vamos reforçar o controle americano em sua vizinhança. Quando estivermos em terreno firme, então poderemos enfrentar a China em outros lugares. Você está absolutamente certo, especialmente com esta administração. Nós tínhamos uma trégua na guerra comercial antes. Eles a romperam em setembro. Trump poderia facilmente quebrar isso de novo com outro tweet. Talvez ele exerça um pouco de contenção agora porque está planejando visitar a China no próximo ano. Teremos que ver. Com o governo Trump, nunca se sabe. A máquina imperial tem muita inércia. É por isso que eles estão tendo tanta dificuldade para sair da guerra por procuração na Ucrânia. Trump assumiu o cargo prometendo que encerraria a guerra na Ucrânia em 24 horas após ser eleito. Agora, eles ainda não conseguem resolver isso. Mesmo havendo algum consenso entre a elite de Washington, como você mencionou, de que querem se afastar da confrontação com a Rússia para poder concentrar mais recursos em conter a China. Mas eles nem conseguem fazer isso por causa da Rússia. Os Estados Unidos são uma fera de várias cabeças. Existem muitas burocracias diferentes, diferentes agências lutando por controle. E toda a existência da OTAN se baseia em ser hostil à Rússia. A razão de ser da OTAN é manter os russos fora, os americanos dentro e os alemães sob controle. Então, todas as consequências que a Europa está sofrendo como resultado disso, isso é uma característica, não um defeito. A desindustrialização da Alemanha neste momento, como resultado de ter sido cortada do acesso à energia russa barata, é algo planejado. Foi para isso que a OTAN foi criada. Então, existe a burocracia da OTAN, e há diferentes ramos do governo dos Estados Unidos que têm interesse em manter a hostilidade em relação à Rússia. É por isso que eles nem conseguem formular uma grande estratégia. Sabe, eles continuam falando sobre o Kissinger ao contrário e como vão afastar a Rússia da China. Mas, ao mesmo tempo, continuam provocando o urso. Acabaram de impor novas sanções adicionais ao petróleo russo. Isso não ajuda em nada. E então, o que eu gostaria de dizer é, a mente está disposta, mas a carne é fraca. Isso descreve o estado atual do Americone. Ainda quer muito dominar o mundo, mas os Estados Unidos estão enfrentando sérias limitações de recursos. Então, o que eles estão tentando fazer é administrar o império de forma econômica, o que significa que o governo Trump está tentando transferir boa parte do fardo para os europeus. Eles esperam que a Europa continue financiando a guerra na Ucrânia, enfrentando a Rússia, para que os Estados Unidos possam conservar seus recursos para confrontar a China. Certo, espere um segundo. Deixe-me só. Ok. Então eles ainda estão comprometidos com toda a estratégia de mudança de regime e revoluções coloridas. Não acho que planejem uma ocupação completa da Venezuela, por exemplo. O que estão fazendo agora é mais um ato de intimidação.
is through an act of intimidation. They're probably hoping to spark an internal coup in Venezuela. Eles provavelmente estão tentando provocar um golpe interno na Venezuela para desencadear uma revolução colorida e uma mudança de regime, como sempre fazem. Trump não é o tipo de pessoa que gosta de se envolver em uma guerra longa e prolongada, mas ele gosta de colher os frutos mais fáceis. Ele gosta de declarar vitórias simples. Então, essa provavelmente é a tática dos Estados Unidos neste momento. E como você mencionou, a guerra tecnológica com a China ainda está muito ativa. As restrições de semicondutores às empresas chinesas continuam em vigor. Estão bloqueando a maior parte dos equipamentos avançados de semicondutores e chips de IA de irem para a China. Isso porque, neste momento, especialmente no Vale do Silício, muitos dos caras da tecnologia estão pensando, certo, precisamos vencer a China. They're thinking, okay, we have to beat China. But how do we beat China? Well, we can't beat Temos que vencer a China. Mas como vamos vencer a China? Bem, não podemos vencê-la na manufatura. Então vamos ganhar vencendo na corrida da IA. Quero dizer, é nisso que toda a competição com a China se baseia agora. Eles estão colocando todas as suas esperanças na cesta da IA. A ideia é que enquanto os Estados alcançarem a AGI, Inteligência Artificial Geral, primeiro, os Estados poderão desenvolver o Exterminador e a Skynet primeiro, e então a China estará ferrada. Mas eu não acho que... Tenho muitas dúvidas. É assim que a atual bolha da IA está sendo inflada nos Estados Unidos. Sabe, na China, eles estão realmente aplicando IA em muitas coisas úteis, em robótica e manufatura avançada. E até agora, você sabe, nos Estados Unidos, todos os recursos estão sendo direcionados para chatbots. Todas essas informações, centenas de bilhões em investimentos, indo para o Stargate, ou seja lá o que for. E até o momento, eles realmente não conseguiram gerar nenhum retorno que justificasse esse investimento gigantesco. E então, mesmo quando Jensen Huang disse recentemente, a China está vencendo a corrida da IA, até isso foi interesse próprio, porque o que a NVIDIA realmente está pedindo é mais desregulamentação governamental nos Estados e mais resgates do governo. É nisso que essas empresas de tecnologia estão apostando agora. Elas perceberam que a bolha da IA pode estourar, então vão tentar socializar os custos. É sempre socialismo para os ricos, capitalismo para todo o resto. Socialism for the rich, for capitalism for everyone else. And so, I don't expect. Eu não espero que, de alguma forma, essa AGI, mesmo que aconteça, não sei quando isso vai ser, represente uma questão simples em que os Estados Unidos sairão necessariamente por cima. Porque neste momento, até mesmo Eric Schmidt, o proponente original da proibição de semicondutores contra a China, admitiu que a China está a 1 nanosegundo de distância na corrida da IA. Então, acho que as pessoas em Washington vão persistir em seu esforço para manter a primazia americana, só que farão isso por meio de uma guerra híbrida, o que significa guerra econômica. Eles tentaram isso com a guerra tarifária, sem sucesso, mas ainda mantêm diferentes sanções contra a China e a Rússia. E farão isso também por meio de uma guerra tecnológica, continuando com restrições tecnológicas na esperança de prejudicar o desenvolvimento tecnológico próprio da China. Mas não vejo isso se concretizando eventualmente. Porque, como mencionei, em termos de capital humano puro, a China forma muito mais graduados em STEM a cada ano. E mesmo na área de IA, 50% dos principais pesquisadores de IA do mundo se formaram originalmente em universidades chinesas. Acontece que uma grande parte deles foi atraída para trabalhar nos Estados Unidos por causa dos altos salários no Vale do Silício. Mas dado o atual clima anti-chinês nos Estados Unidos, muitos estão optando por voltar para a China. Portanto, a longo prazo, não vejo os Estados Unidos vencendo essa corrida tecnológica, porque, no fim das contas, ela se resume a uma competição entre diferentes reservas de capital humano. E os números não favorecem os Estados Unidos. A China simplesmente tem muito mais engenheiros do que os Estados Unidos, e é apenas uma questão de tempo até que descubram como fabricar os chips mais avançados.
É muito interessante que a narrativa em torno da IA nos Estados Unidos tenha girado em torno dos lucros corporativos. Quero dizer, um dos motivos pelos quais as 7 grandes, as magníficas 7, como você gosta de chamá-las, estão se saindo bem, além da enorme perda de liquidez que precisou ser absorvida em algum lugar, além desse estímulo financeiro, são as demissões em massa que resultam da própria IA. Houve enormes demissões, porque as empresas estão usando o IA para reduzir sua força de trabalho, e isso aumentou os lucros corporativos, atraindo mais investimentos e inflando a bolha da IA. É muito marcante que nos Estados Unidos, a conversa sobre IA seja principalmente sobre lucros corporativos, ou chatbots e coisas do tipo. Às vezes se ouve falar de sistemas militares ou de armamentos, mas é basicamente isso. Enquanto isso, na China, vemos discussões sobre IA focadas em suas aplicações na indústria, infraestrutura, criação de bens públicos e agricultura. Quero dizer, nós que acompanhamos isso constantemente, ouvimos conversas sobre IA na tecnologia médica e o que pode ser chamado de bem público. Não há muitos estudos sobre isso, mas me chama muito a atenção. Só um comentário à parte sobre a Venezuela. Minha percepção pode ser um pouco diferente. Se você lê pessoas como Steve Aylor e outros, verdadeiras autoridades sobre a Venezuela, o que eles dizem é que, embora as sanções costumassem ter algum consenso dentro da oposição, de que as sanções acabariam enfraquecendo o governo de Maduro, a campanha militar realmente dividiu a oposição. The military campaign has really divided the opposition. So even Edmundo Gonzalez, who was really propped up initially Então, até mesmo Edmundo Gonzalez, que inicialmente foi apoiado por Maria Corina Machado, agora se distanciou dela, porque grandes setores da oposição já não apoiam mais a campanha militar na Venezuela. O que estou dizendo é que esse tipo de estratégia, essa campanha de pressão, que supostamente levaria a uma revolta popular contra o governo de Maduro, enfrenta uma perspectiva cada vez mais irrealista, dado que até a própria oposição foi dividida pelo tipo de campanha que os Estados Unidos estão conduzindo. Nessas condições, se os Estados Unidos continuarem a agir sobre a Venezuela, podem acabar se envolvendo em algum tipo de aventura desastrosa, enviando fuzileiros navais ou lançando mísseis Tomahawk. Vamos ver. Mas acho que não há tempo para relaxar, especialmente para as pessoas nos Estados Unidos. Elas precisam continuar aumentando os pontos de pressão para impedir que os Estados Unidos embarquem nessa aventura ou desventura militar. Porque sim, é verdade que, eventualmente, os Estados Unidos enfrentariam humilhação na Venezuela, assim como aconteceu no Afeganistão ou no Vietnã e em outros lugares. Mas a curto prazo, isso seria muito prejudicial para a Venezuela. Meu comentário final talvez seja sobre a China, sabendo que se trata apenas de um reajuste tático, porque o que eles estão dizendo é que estão colocando na prateleira as medidas de controle de exportação de 10 de outubro, que foram estendidas para talvez 5 ou 7 terras raras adicionais, mas não estão removendo completamente o sistema de licenças de exportação para 7 ou 5 terras raras anteriores. E eles são muito explícitos ao dizer que quando se trata de tecnologia militar, não vão ser brandos com isso. Provavelmente não vão aceitar nenhuma dessas licenças. Para bens não militares, é claro, haverá um processo de triagem. Então, acho que é para o bem da humanidade que a China deveria parar de exportar terras raras para o complexo militar industrial americano, para que possamos conter esse tipo de corrida armamentista que está acontecendo. Minha pergunta final. Cal, se você puder comentar brevemente, como você vê o futuro do Mega? Eles chegaram fazendo muito barulho, e eu tive uma forte aversão a isso desde o início. Strong distaste for this from the very beginning. I mean, the sheer vulgarity of language. Quero dizer, a pura vulgaridade da linguagem deles, e vindo do sul global, isso é simplesmente intolerável para mim. A forma como falam sobre imigração, sobre imigrantes, sobre a suposta grandeza dos Estados Unidos, etc., etc. Mas me parece que esse próprio projeto está se desintegrando por dentro. Toda a fachada de reindustrializar os Estados Unidos não está levando a lugar nenhum.
Os estadunidenses perderam uma boa dose de prestígio e espaço em todo o sul global por causa de sua campanha contra a imigração. Isso inclui não apenas imigrantes de baixa renda, mas também trabalhadores com visto H1B e assim por diante. E a demonização da China não levou a nada. The vilification of China ended up in nowhere. And even in terms of criminality, the US citizens, E mesmo em termos de criminalidade, cidadãos dos Estados Unidos, especialmente nos Estados Azuis, estão enfrentando esses agentes da Gestapo na forma do ICE, e muita gente está realmente irritada com isso. Comente sobre o futuro do movimento MAGA, especialmente considerando o que vimos em Nova York. Você acha que pode haver uma política mais razoável e progressista nos Estados Unidos, que não assuma essa forma vulgar do MAGA, mas que, ao mesmo tempo, enfrente o monopólio de Wall Street, confronte as grandes corporações americanas, fale sobre o aumento do custo de vida, emprego, saúde e assim por diante? Qual é a sua opinião sobre isso? What's your take on that? Well, I think what happened is the majority of people in United Bem, acho que o que aconteceu é que a maioria das pessoas nos Estados Unidos hoje percebeu que o sistema não está funcionando para elas. O governo não está funcionando para elas. Então, o que se faz com esse sentimento popular, com esse descontentamento? É aí que a esquerda e a direita competem por esses votos. O que aconteceu foi que Trump representou o populismo de direita e conseguiu mobilizar grande parte desse descontentamento à direita para se impulsionar ao cargo. Claro que Trump, sendo o político que é, prometeu demais e entregou de menos, e isso só aprofundou a desilusão com o establishment americano. E, na verdade, com o descontentamento popular que existe, se a esquerda não assumir o controle, não conquistar as massas e não as conduzir para o seu lado da política, então essas pessoas irão para a direita. Quero dizer, de muitas maneiras, os Estados Unidos estão passando tanto por um declínio imperial quanto por um declínio social. E neste ponto, não há como ficar em cima do muro. Ou se caminha em direção ao fascismo, ou, para algumas pessoas, a um fascismo ainda maior, ou se caminha em direção ao socialismo progressista. E isso realmente depende da liderança, de como as pessoas conseguem se organizar melhor e de como conseguem atrair as massas. Quero dizer, é animador ver o que aconteceu em Nova York, porque, de muitas maneiras, um voto na eleição para prefeito de Nova York é realmente um voto contra o establishment. Mayor election is really a vote against the establishment. Because people are tired of Zionist Porque as pessoas estão cansadas de bilionários sionistas tentando influenciar a política, como Bill Ackman está tentando influenciar as coisas ao atacar fortemente Madani. Então, de muitas maneiras, o voto em Madani é uma reação contra essas pessoas, contra aqueles que apoiavam Andrew Cuomo. É contra a classe bilionária. É contra os sionistas que estão difamando Madani como antissemita. Agora, eu já sou eleitor americano há tempo suficiente para estar meio cético. Sabe, eu tinha o mesmo tipo de expectativa e entusiasmo quando Obama estava sendo eleito, certo? Quando Obama apareceu, também prometendo mudança, e acabou basicamente sendo o porta-voz de Wall Street. E vou ter que adotar uma postura de esperar para ver como Madani vai conduzir seu mandato como novo prefeito de Nova York. Porque neste momento já dá para perceber tentativas óbvias do establishment democrata de cooptá-lo. Você tem o Obama tentando oferecer conselhos, e tem o Alex Soros, filho de George Soros, posando para fotos com Madani. Então vou ter que esperar para ver se Madani conseguirá resistir a ser puxado de volta para dentro da máquina e traçar seu próprio caminho independente. Ou se isso vai ser apenas mais um caso, como o da AOC ou do Obama. É assim que o Partido Democrata tenta trazer todo mundo de volta para debaixo da tenda azul, por assim dizer. Bring everybody back into the blue tent, so to speak. Então, estou disposto a dar a Madani o benefício da dúvida. Então vou esperar para ver o que realmente acontece. Mas isso mostra que há uma raiva popular, de base, contra o establishment. As pessoas não estão satisfeitas com a forma como as coisas estão, então exigem mudança. Agora a questão é,
Quem vai responder a essa raiva popular? Será um populista de direita, outra figura parecida com Trump, ou será alguém da verdadeira, genuína esquerda? Teremos que esperar para ver. Vamos encerrar por aqui, Cal. Muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma conversa muito interessante. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, qualquer hora. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jyothishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazer isso, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar os nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.